Fala aí pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, tem coisas que as pessoas nos falam que nos deixam preocupados, tá? Eu sempre estou analisando a que nível está o evangelho no consciente das pessoas quando elas vêm falar comigo assuntos relacionados a Deus, relacionado à espiritualidade, com relação à família e com relação a eles mesmos e aos acontecimentos que estão refletindo, principalmente no Brasil hoje. E a preocupação é grande, gente. A preocupação é grande, a preocupação é enorme, porque a gente avaliando a condição do evangelho que eles estão pregando, que eles ouviram, que eles estão repercutindo, que eles estão levando a outras pessoas, é assustador. É assustador, é assustador, é assustador, e era melhor que eles não falassem nada. Era melhor que eles viessem a ficar quietos e não falar sobre isso. Por quê? Nós passamos um tempo aqui no Brasil bem complicado mesmo, onde a gente viu o Evangelho sendo usado, a Bíblia em si sendo usada de uma forma bem danosa mesmo. Sendo usado à mercê de partidos políticos. Eu não me importo com lado, nem com A, nem com B, não importo muito porque eu tenho na minha consciência que eu sou um visitante desse mundo, que o meu reino, o reino que eu sirvo não é desse mundo, quem faz a gestão da minha vida não é desse mundo, quem preside a minha vida não é desse mundo, quem supre as minhas necessidades não está aqui nesse mundo, não. Eu represento um reino muito maior do que isso e o cristão deveria entender isso, o cristão verdadeiro deveria entender isso, que você representa um reino extremamente maior que isso aqui, com um rei que não precisa de eleição, com um rei que não precisa de votação, com um rei que não precisa de nada disso, porque ele é amor, ele é justiça, ele tem tudo dentro dele que é necessário para eu viver, que é preciso para eu viver. Então eu não preciso buscar em homens aqui na terra a solução para nada. Mas o que eu preciso fazer aqui nesse mundo e aqui nessa terra é representar esse reino. E o que os crentes hoje estão fazendo, vamos usar a palavra crente, o que os crentes estão fazendo hoje não é nada disso. Eles estão envergonhando o reino. Eles estão causando vergonha ao reino de Deus. Eles estão literalmente comparando o reino de Deus com esse reino que tem aqui nessa terra. Eles estão comparando as autoridades daqui com a autoridade de Deus. Eles estão impondo aos homens nesse mundo autoridades que não foram dadas a eles. E o pior de tudo é que tem líder religioso, tem pastores por aí, tem gente que diz que prega a palavra, que adora, que louva, que é missionário, que é isso e aquilo, que está tendo visões. As visões deles foram faladas nesses últimos dias, repercutiram muito aí vergonhosamente, profetadas, foram lançadas em meio ao povo, não vou dizer povo de Deus, em meio ao povo, e foram envergonhados, totalmente envergonhados. Aí ficam remendando as suas mentiras, as suas supostas palavras que Deus disse. Eles ficam remendando e achando meios de dizer que estavam certos. Gente, o evangelho ele é simples. É sim ou é não. Ou Deus falou ou Deus não falou. Deus disse ou Deus não disse. É isso e acabou. Se Deus falou, ele cumpre. Se Deus não falou, ele não cumpre. E quem falou em nome de Deus, com certeza vai ser envergonhado. Vai se envergonhar. E eu vi muita gente, muito líder religioso instigando os seus seguidores, o que já é errado. Você não deve seguir líder religioso nenhum, você tem que seguir a Cristo. Se o seu líder religioso segue a Cristo, ele vai ensinar você a seguir a Cristo, não a ele. Não a igreja dele, a denominação dele, nada disso. Ele vai ensinar você a seguir a Cristo, porque ele tem consciência de seguir a Cristo. Agora o homem que junta seguidores para ele não segue a Cristo, nem conhece a Cristo, não conhece a Cristo. Tem muitos homens que são seguidos por muitas pessoas, porque eles refletem Cristo neles.
Isso é diferente. Refletem Cristo neles, mas eles direcionam essas pessoas a Cristo, a Deus. Eles não direcionam a eles nem a sua religião. E no Brasil está sendo ao contrário, as pessoas estão direcionando outras pessoas a elas. Eles estão querendo dar a solução, eles estão querendo fazer as coisas acontecer, eles estão impondo. Falaram tanto em ditadura no Brasil nesses últimos tempos aí, que encheu a paciência de ouvir tanto falar em ditadura, mas os crentes não veem que eles vivem uma ditadura religiosa na vida deles há muito tempo. Aquilo que foi falado muitas vezes, que eu ouvi o presidente anterior aí falando muitas vezes, que conhecereis a verdade vos libertará, é perfeito, gente, é perfeito, mas não quer dizer que ele seja um homem de Deus, não quer dizer que ele seja a pessoa que Deus colocou, que nem eu ouvi um dia assistindo uma live, eu vi uma profeta, suposta profeta, dizendo, olhando para as torres da Academia Militar das Agulhas Negras, a Amã, no Rio de Janeiro, e dizendo o seguinte: olha, aqui dessas torres saiu o nosso Salvador, o nosso Messias, Salvador do nosso Brasil. Gente, para com isso. Para de idolatrar o homem. Você aprendeu a idolatrar seu pastor na sua igreja, aprendeu a idolatrar o seu líder religioso, agora quer idolatrar político também. Isso aí prova que as coisas vão de mal a pior, não tem melhora, só tem piora. Cada dia piora mais. Ou seja, resumindo, os crentes precisam aprender o Evangelho. Vamos resumir esse vídeo para não ficar longo. As pessoas precisam aprender o Evangelho. Nós estamos no tempo de pregar para supostos crentes, tá? Tem muita gente aí que diz que aprendeu o Evangelho, mas não aprendeu o Evangelho coisa nenhuma. Ele aprendeu o que o seu líder aprendeu. O seu líder aprendeu muitas vezes a guiar você em direção a ele, ensinou você um evangelho que não existe, um evangelho que domina, um evangelho que escraviza, um evangelho que diz que Deus está falando quando Deus está quieto, um evangelho onde o ensino e o estudo da palavra é deixado de lado, porque o que vale é o pentecostalismo, que o que vale é a histeria, que o que vale é a loucura, que o que vale é o barulho, que o que vale é você falar tudo o que você está sentindo, porque Deus age dessa forma, sem base nenhuma em nada, e a gente viu o que aconteceu agora, né? Você viu o despreparo dos evangélicos, principalmente dos evangélicos, você viu o despreparo deles agora nesse pleito eleitoral. A vergonha que causaram, o fiasco que fizeram, e que ainda vão fazer e estão fazendo, se não se voltarem a Deus para aprender o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro qual é? O evangelho, primeiro, da justiça, do amor, da paz, do conhecimento. Deus, irmão, ele é justo. Deus, ele é amoroso. E o que eu não vi nesses últimos dias foi justiça e amor. É gente xingando gente falando mal de outro, gente querendo matar o outro, metralhar, tirar a vida. Eu não vi ninguém orando. Não vi ninguém orando e dizendo para Deus assim: Pai, faz a tua vontade, Senhor. Faz a tua vontade. Não, eu só vi gente dizendo: pesa a mão sobre ele, pesa a mão sobre ela, mata ele, mata ela. Irmão, presta atenção numa coisa: Deus não é teu empregado para estar fazendo o que você manda ele fazer. Você não manda nem na sua casa, muitas vezes. Você quer mandar em Deus? Para raciocinar. Para pensar. A criatura não manda o Criador. Deus não vai obedecer você porque você está exigindo que Deus faça. Eu determino. Você não determina coisa nenhuma, irmão. Você tem que voltar a aprender o Evangelho, aprender a ser humilde, aprender a entender a palavra de Deus verdadeiramente como ela é. Parar com essa ignorância religiosa, com essa falta de conhecimento da palavra de Deus. Isso vai fazer muita gente sofrer muito. Então, eu fiquei apreensivo com o evangelho que as pessoas vivem hoje. Não é evangelho, isso é histeria. Está na hora de você aprender o evangelho de verdade. Comece hoje. Dobra os teus joelhos, ora, fala com Deus e pede para Deus o seguinte: Pai, fala comigo. Muda em mim o que tem que ser mudado. Para de pedir conselho para as pessoas que você pede, aí larga eles de mão e fala com Deus. E começa a dizer para Deus: Deus, me ensina o que eu devo fazer, porque eu preciso aprender o evangelho urgente. Preciso ouvir o Senhor falar de verdade urgente, porque o final dos dias está chegando e as coisas só tendem a piorar. Mas mesmo assim Deus te ama. Volta para Ele que Ele vai ouvir você.